tempo, 13 anos depois, onde estamos agora? Prefácio. O que você está prestes a ler é um mosaico multidimensional, uma visão geral da Fundação para Além do Tempo, passado, presente e futuro potencial. No momento em que este texto é escrito, 13 anos se passaram desde o solstício da lua rítmica na mão cristal azul, 21 de dezembro de 2012. Um momento longamente aguardado, amplamente interpretado e que ainda está se desdobrando em seu significado mais profundo. O período de 2012 a 2025 tem sido definido por aceleração extrema, polarização, dissolução e despertar psíquico. Ele culminou no colapso visível de estruturas narrativas e sistemas de crenças mantidos por muito tempo. 13 anos marcam um ciclo decisivo, um ponto de transformação no qual uma fase se completa e uma nova direção começa a emergir. Estamos vivendo um momento altamente transitório e este documento é oferecido como uma reflexão sobre onde esse conhecimento se encontra agora e para onde estamos sendo chamados a ir a seguir. Este relatório foi escrito para um propósito e uma fase específicos do trabalho. Embora ofereça uma estrutura-chave para ajudar a iluminar o contexto mais amplo, não pretende fornecer a história completa de origem, nem o desdobramento histórico integral desse conhecimento. Para um relato abrangente de como esse conhecimento surgiu e evoluiu inicialmente, consulte Time, Synchronicity and Calendar Change, The Visionary Life and Work of José Arguelles, de Stephanie South. Nota sobre a terminologia. Embora o calendário de 13 luas seja tecnicamente conhecido como um sincronário, iremos nos referir a ele como calendário ao longo da primeira metade deste relatório por razões de clareza e acessibilidade. O termo sincronário será usado de forma mais consistente na segunda metade, à medida que o contexto se aprofunda. Além disso, anos serão geralmente chamados de anéis solares. Contexto e origem. A Fundação para a Lei do Tempo foi estabelecida em 2000 para apoiar a transição da biosfera para a noosfera e para disseminar informações sobre a Lei do Tempo e o calendário sincronário das 13 luas. O período de 87 a 2039 marca um ciclo de 52 anéis solares, conhecido como Novo Ciclo de Sírius. Esse ciclo maior é dividido em duas fases distintas de 26 anéis solares, que serão descritas em breve. Da perspectiva da lei do tempo, a Terra está se movendo da biosfera para a noosfera de um planeta de formas de vida majoritariamente inconscientes, movidas por hábito e inércia histórica para um planeta em que a mente se torna consciente de si mesma como um campo planetário. Essa transição não é fácil nem linear, e raramente se desenrola da maneira que esperamos. O que estamos testemunhando atualmente é o colapso da identidade histórica, do tempo artificial, dos sistemas de crenças herdados e da suposição de que podemos simplesmente continuar assim para sempre. Questões coletivas e individuais não resolvidas estão agora sendo amplificadas por meio de sistemas globais. Tecnologia, mídia, pressão econômica, desestabilização ecológica e trauma generalizado. Essas condições sinalizam que nossos modos inconscientes de existência estão sendo esgotados. As estruturas de crença que antes mantinham a realidade coesa já não explicam a complexidade da experiência vivida. A pressão que sentimos surge de um profundo chamado evolutivo. Mover-nos além de modos habituados de ser e alinhar-nos com uma ordem superior e harmônica de consciência. Nesse sentido, o desafio do momento não é um obstáculo à transição, ele é um mecanismo da transição. Em outras palavras, a crise funciona como uma espécie de válvula de pressão evolutiva, forçando energias não resolvidas e inconscientes a emergirem no campo coletivo. O que parece estar se desintegrando está, na verdade, catalisando. A biosfera tensionando em direção à coerência e o inconsciente passando pela dolorosa compreensão necessária para tornar-se consciente.
O caos, portanto, não é um desvio da evolução. É a forma como a evolução se expressa no limiar da transformação. O papel das 13 luas. Ao longo dos últimos 13 anos, o trabalho da Fundação para a Lei do Tempo, incluindo o calendário das 13 luas, os ensinamentos da história cósmica e o sistema avançado do sincronotron, continuou a circular, evoluir e ser interpretado de diversas maneiras. Junto com práticas sinceras e profunda dedicação, também surgiu confusão, particularmente em torno do propósito do calendário das 13 luas, do papel da Fundação e de como esse trabalho deve funcionar dentro de um contexto mundial radicalmente alterado. Esse relatório serve como uma orientação. Ele integra contexto histórico, experiência vivida e compreensão perceptiva para esclarecer o estágio atual desse trabalho. O que foi concluído, o que permanece essencial e o que agora está sendo solicitado para que a próxima fase possa se desdobrar. Por um lado, todo esse trabalho está enraizado em uma nova frequência de tempo, a harmônica 1320, expressa por meio do ciclo de 13 luas de 28 dias. Este não é um calendário convencional, mas uma frequência vibracional viva, alinhada aos ciclos solares e galácticos. Sem a incorporação dessa frequência, a consciência permanece presa a padrões condicionados de tempo linear e percepção tridimensional. O calendário das 13 luas é fundamental porque oferece uma interface direta e experiencial com uma frequência harmônica de tempo. Por outro lado, o movimento pela paz da mudança do calendário das 13 luas, tal como existiu no final dos anos 90 e início dos anos 2000, e até mesmo no período que antecedeu 2012, mudou de forma. O mundo ao qual ele se dirigia já não existe. Pode-se perguntar, se tudo depende do calendário, por que não continuamos fazendo campanha por uma mudança de calendário? Aqui está a distinção fundamental. O calendário das 13 luas é o fundamento, mas a missão é imensamente maior. Estamos operando sob novas condições em uma atmosfera psíquica diferente, enfrentando um mandato evolutivo completamente distinto. Os próprios ensinamentos precisam evoluir para novas aplicações que atendam às exigências deste momento. O calendário das 13 luas fornece a matriz do tempo, a estrutura harmônica. Mas o trabalho mais profundo é a transformação da consciência, reestruturar a forma como percebemos, cultivar novos valores planetários e ativar o potencial evolutivo codificado no ser humano. O calendário é a porta de entrada, não o destino. Para compreender melhor isso, precisamos revisitar o tempo e o propósito que deram origem ao movimento pela paz da mudança do calendário das 13 luas. O arco histórico, ciclos, fases e propósito. O novo ciclo de Sírius foi semeado em 1987 com a convergência harmônica, um ponto de sincronização planetária que sinalizou o limiar entre biosfera e noosfera e o início do despertar consciente da humanidade para o tempo harmônico. O arco de 52 anéis solares, de 1987 a 2039, é mais do que um simples intervalo de tempo. Trata-se de uma fase de construção, uma era dedicada a estabelecer uma nova base harmônica para a consciência humana. E essa base não foi construída por uma única mão. Em todo o mundo, pessoas se uniram a essa jornada em diferentes fases, cada uma respondendo a um chamado interior em seu próprio tempo. Algumas vieram para semear a visão, outras para ativá-la e outras para incorporá-la na vida cotidiana. Houve também os magos da Terra originais, os primeiros a receberem os ensinamentos da lei do tempo em sua totalidade, lançando a base energética para aqueles que viriam depois. Cada contribuição, visível ou invisível, ajudou a moldar a arquitetura multidimensional que agora está emergindo. Trata-se de uma transmissão coletiva, tecida ao longo do tempo e conduzida por muitas mãos, corações e mentes. Esse processo coletivo se desenrola dentro de um ciclo de 52 anéis solares, dividido em duas fases distintas de 26 anos. O ponto médio desse ciclo é marcado pelo dia da sincronização galáctica, novo ciclo de Sírius, 26,
de 26 de julho de 2013, semente galáctica amarela. Esse momento marcou tanto uma iniciação planetária quanto um limiar simbólico entre as duas fases do ciclo, razão pela qual 2013 aparece em ambas as fases. Isso ocorre porque o calendário das 13 luas começa em 26 de julho, alinhando o ponto de transição com o novo ano galáctico. Compreender a distinção entre essas fases é essencial para entender onde estamos agora. Fase 1, 1987 a 2013, semeadura e despertar. A primeira fase, de 26 anos, concentrou-se em introduzir a lei do tempo e uma nova frequência de tempo no campo planetário. Seu propósito foi o despertar, revelar que o tempo não é apenas um sistema de medição, mas uma arquitetura formativa. Uma arquitetura que organiza a percepção, o comportamento e a realidade coletiva. O tempo é o fator universal de sincronização. Energia fatorada por tempo igual a arte. Durante os 7 anos da profecia, 1993 a 2000, o calendário das 13 luas de 28 dias e o encantamento do sonho foram semeados globalmente, juntamente com a profecia Telectonon de Pakal Votan. Esse trabalho foi traduzido por José Arguelles, Valon Votan, e divulgado mundialmente por ele e por sua esposa, Loidine Arguelles, Bolanique. A missão deles era ajudar a unificar a humanidade por meio de uma nova compreensão do tempo, introduzindo o calendário das 13 luas e a lei do tempo, revelando a dissonância causada pelo calendário gregoriano e pelos relógios mecânicos, e demonstrando que um novo modo de viver era possível, um modo harmônico e alinhado aos ciclos naturais da Terra e do cosmos. Em 94, eles criaram o Movimento Mundial pela Paz da mudança do calendário das 13 luas, como veículo para a disseminação desse conhecimento. Ele foi levado adiante pela Rede de Arte Planetária, PAN, global, e o trabalho rapidamente se espalhou por mais de 90 países. Ele despertou a memória planetária, acendeu uma nova consciência e reuniu muitas pessoas em torno de uma visão harmônica compartilhada. A ênfase nessa fase foi necessariamente voltada para fora, focada em difusão, campanhas e ação coletiva. Ela catalisou uma ressonância global em um momento em que a humanidade ainda mantinha coesão e idealismo suficientes para se unir em torno de valores planetários comuns. Mas agora estamos em um tempo muito diferente. Movimento de paz, uma análise reflexiva não enviesada. No encerramento do ano 2000, o primeiro ciclo profético de 7 anos, ancorado pelo experimento da ponte arco-íris e pela disseminação inicial da lei do tempo, chegou a uma conclusão formal. Até esse ponto, os princípios centrais do sistema haviam sido articulados. A cosmologia havia sido transmitida, o calendário das 13 luas de 28 dias havia sido codificado e um mandato claro havia emergido. A humanidade necessitava de uma compreensão corrigida do tempo para evoluir além das condições de crise presentes. O obstáculo mais fundamental era a própria prontidão da humanidade. O movimento introduziu um paradigma inteiramente novo em um momento em que a sociedade dominante ainda parecia relativamente estável. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, as camadas mais profundas de instabilidade sistêmica, geopolítica, ecológica, psicológica e tecnológica ainda não haviam emergido plenamente na consciência pública como emergem hoje. Nesse sentido, a lei do tempo surgiu como uma solução antes que a maioria das pessoas percebesse plenamente o problema. E sem a pressão necessária, a humanidade carecia de motivação para considerar uma mudança integral em sua frequência de tempo. Um segundo desafio residia na psicologia da transformação. A mudança de calendário foi interpretada externamente como uma causa, um símbolo ou uma campanha, em vez de internamente como uma reestruturação cognitiva. Muitos foram atraídos pelo espírito revolucionário e artístico do trabalho e pela profunda lembrança que ele despertou, de que o mundo que nos é apresentado é uma construção falsa. O calendário revelou a ilusão do tempo artificial e apontou para uma realidade mais natural e harmônica. Mas embora esse reconhecimento despertasse algo poderoso,
poucos estavam preparados para a disciplina interior que o trabalho realmente exigia. A suposição de que a consciência poderia ser difundida principalmente por meio da argumentação subestimou a profundidade do condicionamento inconsciente envolvido. Alguns acreditaram que simplesmente alinhar-se com o calendário das 13 luas dissolveria automaticamente seus condicionamentos mais profundos e hábitos históricos. Na verdade, ele apenas os expôs. Muito do que permanecia inconsciente, padrões emocionais, estruturas identitárias e formas condicionadas de pensar, continuava ativo sob a superfície. Sem um trabalho interior consciente para encontrar aquilo que estava sendo revelado, a mudança não pôde se estabilizar plenamente. E ainda assim, algo notável se revelou. Para muitos, trabalhar com o calendário das 13 luas e a ordem sincrônica tornou-se um portal para uma magia esquecida, uma reconexão com a memória cósmica e um senso mais profundo de liberdade. Ele despertou códigos adormecidos na alma, acendeu conexões globais e ofereceu um senso de propósito enraizado no tempo natural. Era mais do que um sistema, era uma missão sagrada. Vidas foram transformadas, comunidades se formaram, a sincronicidade tornou-se a norma, obras de arte, ensinamentos e cerimônias emergiram em todas as partes do mundo. Esses não foram gestos simbólicos, foram transformações reais. Iniciações profundas em um modo mais galáctico de ver e de ser. Mas à medida que a onda de inspiração se espalhava, uma camada mais profunda do trabalho começou a emergir. Os códigos do tempo abriram a porta, mas atravessá-la exigia uma transformação mais profunda. As tensões, polaridades e disputas de poder que surgiram dentro do movimento não eram problemas a serem administrados. Eram reflexos, indicadores de onde o trabalho interior ainda era necessário. Facções se formaram, interpretações se enrijeceram, diferenças de ênfase, personalidade, linguagem e abordagem começaram a polarizar em vez de harmonizar. Nenhuma clarificação externa ou decreto poderia resolver aquilo que cada pessoa estava sendo chamada a integrar dentro de si. É aqui que uma distinção necessária deve ser feita. A unidade não pode ser mantida externamente quando não foi realizada internamente. Nenhum calendário, nenhum ensinamento, nenhum movimento, por mais preciso que seja, pode substituir o verdadeiro trabalho interior requerido. A ênfase no alcance externo ofuscou a necessidade mais profunda, treinar indivíduos para incorporar a nova frequência de maneira enraizada e integrada. E ainda assim, apesar desses desafios, a magia e a liberdade do novo tempo não foram apenas vislumbradas, foram vividas, ainda que por um momento. E esse momento deixou uma marca. Ele revelou o que é possível e semeou a memória dessa possibilidade profundamente na alma coletiva. O que foi vivido uma vez pode ser vivido novamente. Fase 2, 2013 a 2039. O movimento pela paz à incorporação. Do movimento pela paz à incorporação. A história cósmica marca a segunda fase do ciclo, uma ponte entre a revelação e a incorporação. A primeira fase estabeleceu a estrutura e ofereceu um vislumbre das possibilidades. O trabalho agora é cultivar a consciência capaz de habitá-la. Foi precisamente isso que deu origem à história cósmica. Embora tenha sido recebida durante a primeira fase, seu propósito estava claramente orientado para a segunda. Se além do tempo articulou uma cosmologia, então a história cósmica emergiu para preencher a lacuna de desenvolvimento dentro da psique humana. A lacuna entre compreensão e realização. Ela reconheceu uma verdade central. A mudança de calendário por si só não era suficiente porque a consciência necessária para viver dentro dela ainda não havia sido cultivada. A história cósmica entrou como um aprofundamento necessário. Interiorizar, amadurecer e incorporar a frequência que o calendário revelou. Ao fazer isso, ela reformulou a missão.
da adoção de um sistema de calendário para a reconfiguração da percepção. Daí seu título, A Reformulação da Mente Humana. Enquanto a fase 1 se concentrou em organizar um movimento, a história cósmica deslocou a ênfase para o aprofundamento do conhecimento de forma sistêmica e integral. A segunda fase exige um modo diferente de inteligência, uma inteligência capaz de internalizar os códigos e torná-los vivíveis. Este é um modo feminino de conhecer, incorporado, intuitivo e receptivo. Ele sempre esteve presente, mas a psique planetária ainda não o abraçou plenamente. E nessa condição, ensinamentos mais profundos ainda não podem ser integrados sem distorção. Eles precisam ser recebidos no corpo por ressonância no tempo certo. A virada feminina é o convite para habitar essa estrutura interior. Nessa fase, a imaginação torna-se o recurso mais valioso. A imaginação não é escapismo, é a ponte, o portal sutil por meio do qual o futuro entra na existência. Também é importante contextualizar essa virada dentro de um marco temporal mais amplo. O ciclo de 9 anéis solares de 2002 a 2011 marcou o surgimento da história cósmica e a culminação do sincronotron. Esse ciclo tornou-se e permanece o foco central e a missão do meu trabalho. À medida que os ensinamentos evoluíram, alguns tentaram enquadrar as contribuições das duas correntes, o movimento de paz da mudança do calendário das 13 luas e a transmissão da história cósmica, e as mulheres que a sustentaram como estando em oposição. Mas tais narrativas refletem um antigo padrão de divisão, não a verdade da experiência direta. Minha última conversa com Kim 22 Loidini, em NS1 27 9 17 Kim 144, 23 de março de 2014, foi de amor e de reconhecimento mútuo no plano maior, movendo-se através de todos nós. Cada ciclo expressou uma corrente específica, continuidade aboriginal e consciência cósmica, dois fios essenciais de um desígnio evolutivo maior. Um não poderia existir sem o outro. As 13 luas são a porta de entrada. A história cósmica é o campo de consciência, uma vez que se atravessa essa porta. Quando o humano planetário vive dentro do ciclo das 13 luas de 28 dias, a percepção torna-se naturalmente orientada para a história cósmica. Simplesmente por habitar essa matriz harmônica, o ser humano começa a participar do desdobramento da ordem cósmica. A história cósmica deixa de ser algo estudado de fora. Ela é encenada a partir de dentro. Crônicas da História Cósmica, volume 1. A Fundação para a Lei do Tempo, o que mudou e o que não mudou. O movimento pela paz foi o chamado. A realização noosférica é o propósito. Os códigos fundamentais da ordem sincrônica não mudaram. O dia fora do tempo não mudou. O sincronário das 13 luas continua sendo central, não apenas como uma reforma de calendário, mas como uma tecnologia incorporada que sustenta o surgimento da noosfera a partir do interior. O que mudou não foi o ensinamento, mas o mundo no qual ele agora vive. O contexto mudou drasticamente. O campo perceptivo humano já não é o mesmo que era durante a era do movimento pela paz da mudança do calendário das 13 luas. A humanidade encontra-se agora sob uma espécie de ataque psíquico, não vindo de um inimigo externo, mas de sua própria sombra não integrada, amplificada pela tecnologia, pela mídia, pelo trauma e pelo tempo artificial. As pessoas estão colapsando interiormente porque suas estruturas internas não foram construídas para suportar esse nível de aceleração e de informação. Ansiedade, dissociação, depressão e confusão não são falhas, são sintomas naturais de mudança demais, rápido demais, sem um container coerente. Muitos sentiram isso intuitivamente. Agora, isso precisa ser articulado. Essa fase atual exige refinamento interior, estabilização emocional, treinamento perceptivo, compaixão, pensamento sistêmico integral e a capacidade de permanecer conectado à fonte e ancorado na consciência contínua,
mesmo enquanto o mundo exterior se desfaz pelas costuras. Aqui está o ponto-chave. Tudo ainda depende da frequência natural do tempo, mas o verdadeiro trabalho é a evolução da consciência e o despertar de capacidades humanas adormecidas, capacidades suprimidas sob o peso do tempo mecanizado. O sincronário não é apenas uma forma de medir o tempo. Ele é um ponto de entrada para uma nova arquitetura harmônica, uma nova maneira de perceber a realidade. Ele é a senha de acesso à ordem sincrônica. Por meio do uso diário consistente, ele revela padrões e ciclos ocultos, libertando gradualmente a percepção do domínio do tempo linear. Ele funciona tanto como uma bússola interior quanto como um sistema de treinamento multidimensional, alinhado à consciência pessoal e planetária por meio da frequência harmônica 1320. A Fundação para a Lei do Tempo, a FLT, continua a zelar por esse legado, preservando a transmissão central, honrando suas origens e apoiando a evolução contínua da transição biosfera-noosfera. Seu papel é manter um vaso claro para aquilo que foi e ainda é, um conhecimento vivo e em evolução. Em um mundo que acelera rumo à fragmentação, os ensinamentos originais precisam permanecer intactos, acessíveis e não corrompidos. Proteger a raiz garante que a evolução possa continuar. Esse processo evolutivo agora prossegue também por meio da história cósmica e tempo interior, o braço educacional da Fundação. No fim, a verdadeira transmissão vive no campo coerente que geramos. A FLT é a âncora, a raiz viva da transmissão. História cósmica e tempo interior são o florescimento e as sementes do futuro. A Fundação para a Lei do Tempo continua a publicar o Almanaque Anual das 13 Luas, um calendário de bolso gratuito, o boletim lunar, relatórios regulares e cursos online ocasionais. Esse trabalho é sustentado por aqueles que reconhecem e valorizam o seu propósito mais profundo. Próxima fase, o perceptor holomental. Todo esse conhecimento, em última instância, conduz à ativação do perceptor holomental, a faculdade perceptiva evoluída necessária para incorporar essa transmissão no próximo estágio. Não se trata apenas de um conceito, mas de um órgão perceptivo latente, uma interface avançada que nos permite perceber a realidade como ela realmente é. Uma sobreposição simultânea de múltiplas dimensões, fluxos de tempo e campos informacionais. No entanto, antes de acessar esse nível de percepção, é essencial estar estabilizado no núcleo do próprio ser. Integridade emocional, equilíbrio interior e presença enraizada são pré-requisitos. Sem um corpo emocional claro e integrado, a percepção multidimensional pode levar a ainda mais fragmentação e confusão, em vez de clareza. Isso é especialmente crítico agora. À medida que a inteligência artificial continua a acelerar mais rapidamente do que a biologia humana é capaz de processar. Uma espécie sem harmonia interior torna-se desestabilizada por qualquer inteligência que exceda o seu próprio ritmo. Velocidade por si só não significa evolução. Sem integração interior, o sistema humano não consegue absorver nem estabilizar percepções de dimensões superiores ou mudanças rápidas. Ele se vê sobrecarregado em vez de transformado. Síntese conclusiva, linhagem, onde estamos agora e o que está vindo. Durante os primeiros 26 anéis solares, a arquitetura central da Lei do Tempo foi estabelecida com sucesso como um quadro de referência dentro da psique planetária. Mesmo sem adoção ampla, o sincronário das 13 luas entrou no campo morfogenético como um modelo harmônico latente. Agora, em meio à desestabilização global, à fragmentação psicológica e à incerteza existencial, a transmissão original é mais inteligível do que nunca. O mundo começa a encontrar exatamente as condições de crise que dão sentido à correção que ela ofereceu. À medida que nos aproximamos de 2039,
A separação dos mundos torna-se cada vez mais evidente. Um mundo está sendo puxado mais profundamente para sistemas artificiais, narrativas virtuais e consciência mecanizada. O outro está emergindo silenciosamente por meio do tempo natural, da inteligência incorporada, da consciência noosférica e de uma conexão viva com a fonte, Deus, a inteligência originária por trás de toda a criação. Embora esses mundos ainda se sobreponham no espaço físico, eles existem em campos de frequência completamente distintos. É importante esclarecer, a lei do tempo não é anti-tecnologia. Ela é o caminho além da tecnologia, ou seja, reconhece que todos os fenômenos, tecnológicos ou não, são em última instância gerados pela mente. A distinção fundamental não está entre usar ou rejeitar a tecnologia, mas em permanecer enraizado na ordem harmônica natural enquanto se interage com ela. Nessa próxima fase, aqueles que cultivam a consciência de sistemas integrais, iniciados, místicos e praticantes sinceros de diversas disciplinas, são chamados a sustentar o padrão, estabilizar o campo e incorporar a clareza necessária para o que vem a seguir. Historicamente, a transformação planetária começa com poucos, aqueles que passam por uma profunda reorientação interior. Ao incorporarem um novo padrão de consciência, tornam-se agentes de estabilização para o coletivo. José Arguelles Vallon-Votan sabia que esse tempo chegaria. Seus últimos 9 anos foram dedicados à história cósmica, aos estudos da noosfera e ao sincronotron, incluindo o perceptor holomental. Esses ensinamentos mais avançados foram transmitidos antes que a maioria estivesse plenamente preparada para recebê-los, como uma memória futura codificada para ativação posterior. Ele foi capaz de iniciar a preparação e transmitir o conhecimento necessário para a segunda fase, mas não pôde completá-la no tempo incorporado. Por essa razão, passou o bastão à sua aprendiz e guardiã da linhagem desse conhecimento para levar a transmissão adiante, contextualizá-la para os tempos atuais e evoluí-la a partir de dentro. Essa continuidade agora se desdobra por meio do trabalho feminino da incorporação. E aqui preciso fazer um esclarecimento à luz de ser a guardiã da linhagem dessa base de conhecimento. Muitos presumem que meu papel exige defender, corrigir, confrontar ou repreender publicamente aqueles que distorcem, se apropriam ou monetizam esses ensinamentos. Essa linhagem não é sustentada por imposição externa. Ela é sustentada por frequência, coerência e continuidade. A linhagem é protegida ao transmitir a próxima oitava, não ao disputar a anterior. Não há tempo para isso. A verdadeira continuidade deste trabalho depende da clareza e da incorporação da inteligência em evolução. Aqueles que fazem mau uso ou distorcem os ensinamentos não são ameaças em sentido metafísico. São sintomas de um mundo em transição. Eles não podem danificar a linhagem porque operam fora de sua arquitetura interior. Copiam a forma, não a frequência. A aparência, não a essência. A linhagem está protegida, mas da maneira apropriada à era noosférica, evoluindo para além do que pode ser copiado, discutido ou roubado. Nos próximos anos, testemunharemos um renascimento humano, seja qual for o nome que venha a receber. Nós o chamamos de nodos da noosfera. A noosfera não pode surgir apenas por meio da teoria. Ela requer lugares onde o campo possa se ancorar. Pessoas capazes de manter a coerência e práticas que gerem a ressonância necessária para a estabilização planetária. Um nodo da noosfera é, em última instância, um campo estável, um ponto ressonante na grade planetária onde um grupo de humanos se compromete a viver no tempo natural, engajar-se em práticas regulares, cultivar estabilidade emocional e psíquica e conectar-se telepaticamente com outros nodos. Eles não se parecerão com movimentos tradicionais e talvez nunca apareçam como organizações formais. Surgirão em cozinhas, jardins, salas de estar, florestas,
ambientes de retiro e círculos online sutis. Silenciosamente formam a rede neural inicial da mente planetária emergente, a noosfera. São os anônimos, aqueles sem títulos ou plataformas, que irão alterar o curso da humanidade. O que você pode fazer? A lei do tempo é um corpo vivo de conhecimento que evolui em resposta às condições planetárias. Se você é iniciante e deseja aprofundar seus estudos, há muitos recursos gratuitos disponíveis em www.lovetime.org. Se quiser permanecer em conexão com a evolução contínua desse campo, considere participar do Tempo Interior, espaço para o desdobramento contínuo da história cósmica e da lei do tempo. Nodos da noosfera. O chamado aos nodos da noosfera convida pequenos grupos, 3 ou mais pessoas, a se alinharem com os códigos diários da ordem sincrônica, a sintonizarem uma nova narrativa da realidade e a observarem coletivamente seus estados de sonho. Cada nodo da noosfera atua como um núcleo de inteligência viva, recebendo e transmitindo informações em ressonância com sua localização geomagnética específica. Veja também o relatório do estado da missão Biosfera-Noosfera. Crie grupos de estudo de história cósmica e ou da lei do tempo. Trabalho digital. Se você utiliza redes sociais ou plataformas digitais, compartilhe o conhecimento das 13 luas e da lei do tempo. Cada postagem, imagem ou palavra torna-se parte de uma maior ressonância e contribui para a construção da arquitetura harmônica. Sempre que possível, direcione os links para lovetime.org ou cosmicstory.love. Torne-se um sustentador ou sustentadora. Esse corpo de trabalho foi criado com pouquíssimo suporte material. Embora sua frequência não seja transacional, sua continuidade material depende da reciprocidade. Se você puder contribuir com qualquer valor, sua oferta será recebida com gratidão em paypal.me/lovetime ou pelo e-mail donations@lovetime.org. Ou envie-nos uma mensagem para info@cosmicstory.love. Encontre onde você se senta na mandala. A noosfera não é um único papel nem um caminho uniforme, ela é uma mandala viva, composto por funções distintas, porém interconectadas. Você não está aqui para fazer tudo, você está aqui para encontrar sua ressonância e servir a partir desse lugar. Aqui estão 13 papéis-chave. Os cuidadores da terra. Você cuida do corpo vivo da terra, trabalha com solo, sementes, animais, florestas, águas, alimentos, fibras e territórios. Você é jardineiro, agricultor, herbalista, guardião da terra, coletor, permacultor, cuidador. Você compreende que a terra não é um recurso, é uma relação. Você marca o tempo pelas estações, pelo clima e pelos sistemas de raízes. Você é as mãos de Gaia. Os artistas do novo tempo. Você traduz o invisível em forma, canções, poemas, pinturas, filmes, gestos, oferendas. Você recodifica a psique coletiva por meio do símbolo e da beleza. Ajuda os outros a sentirem aqui o que ainda não conseguem articular. Você não é apenas criador-criadora, é uma âncora de frequência moldando a paisagem emocional e mítica da nova Terra. Os pesquisadores. Você é um buscador, buscadora de padrões e de significado profundo. Investiga, cruza referências e sintetiza. Seja por textos antigos, teorias científicas, mapas estelares ou códigos sincrônicos, você sempre pergunta: o que conecta isso aqui? Qual é a ordem oculta sob a superfície? Você não se contenta com aparências, constrói pontes entre disciplinas, linhas do tempo e transmissões. Ajuda a refinar a base de conhecimento do novo tempo. Você é arquiteto de insights. Os professores do tempo. Você transmite os códigos do tempo natural, 13 luas, ciclos de 28 dias, códigos Kin, sincronicidade, e os compartilha com quem está pronto para lembrar. Por meio do seu ensino, o tempo volta a ser arte. Você ajuda a dissolver o condicionamento do tempo artificial e a restaurar a relação correta com o ritmo vivo do cosmos. Os telepatas.
Você cultiva profunda receptividade e quietude interior. Sente-se atraído por sistemas mais profundos como o perceptor holomental, a matriz 441, as crônicas da história cósmica e outros fluxos de sabedoria esotérica. Você treina a mente, senta-se em silêncio, sintoniza sinais além da linguagem. Você alcança o desconhecido, você é o sistema nervoso inicial da noosfera. Os geomantes. Você sente a terra. É chamado as montanhas, rios, nascentes, templos, pedras antigas. Você percebe as grades e os pontos de acupuntura da terra. Você é a agulha geomagnética do corpo planetário. Os arquivistas. Você guarda registros, histórias, códigos, sonhos, livros e transmissões. Você se lembra do que outros esquecem. Preserva o campo de memória dessa transição. Você é o bibliotecário da noosfera. Os sustentadores. Você é a base de sustentação. Compreende que nenhum trabalho de alta frequência pode continuar sem apoio material. Você oferece recursos não por reconhecimento, mas porque vê o valor do não visto. Seu apoio é arquitetura invisível. Você ajuda a manter o trabalho sustentável e protegido. Você é o sistema de raízes que permite que a árvore cresça. Os cultivadores da paz. Você traz calma, por natureza ou por maestria. Sustenta a inteligência emocional em um mundo reativo. As pessoas se aproximam porque se sentem seguras no seu campo. Você as faz sentir-se seguras, vistas e acolhidas. Você é reguladora do coração, estabilizadora, harmonizadora, silencioso, silenciosa. O pulso constante sob o ruído. Os guardiões da ponte. Você permanece na borda, traduzindo entre mundos. Conhece as linguagens da tecnologia, da mídia, das finanças ou da governança. E leva nova frequência para esses espaços. Você percebe os padrões sob a superfície. Escuta o que quer emergir. Você é quem integra, quem carrega os códigos do futuro para dentro das estruturas do presente. Os visionários. Você vê aquilo que ainda não é visível. Sustenta o projeto do futuro em sua mente, coração, os sonhos. Enquanto outros acompanham o que é, você se orienta para o que quer se tornar. Você percebe linhas do tempo, potenciais e limiares planetários muito antes de chegarem. Seu dom é a orientação, ajudar os outros a lembrar para onde estamos indo. Você é os olhos do futuro. Os alquimistas. Você trabalha nas zonas liminares, entre sombra e luz, trauma e verdade, colapso e emergência. Você é transmutador, transmutadora. Toma o que é denso, bloqueado ou oculto e o transforma em algo útil. Pode trabalhar com energia, emoção, linguagem, ritual ou silêncio. Sua arte é o fogo interior. Você é agente de purificação psíquica e de mudança evolutiva. Os observadores silenciosos. Você é guardião do invisível, acompanha o que se move sob a superfície, padrões, mudanças limiares. Talvez fale pouco, mas vê claramente. Sua atenção estabiliza o campo. Você testemunha sem interferir, permitindo que o que é verdadeiro emerja em seu próprio tempo. Você não busca reconhecimento. Você é o perímetro silencioso da consciência, mantendo a linha quando outros esquecem que ela existe. Esses papéis não são títulos a serem reivindicados, mas funções a serem habitadas. Permita que a mandala revele o seu lugar dentro dela. Notas finais. Esse relatório é oferecido como uma síntese, uma reflexão e uma orientação para aqueles que navegam a fase atual dessa transição planetária. É um trabalho em processo, assim como nós somos. A jornada da biosfera à nosfera se revela através do tempo, da incorporação e de cada um de nós que escolhe viver o padrão. À medida que o tempo muda, a educação também deve evoluir para um contexto mais elevado. Por essa razão, um curso online de 7 semanas, do encantamento do sonho ao sincronotron,
Será oferecido com início na lua solar ou na lua planetária. Essa oferta foi concebida para revisitar e recontextualizar ensinamentos-chave traduzidos por José Arguelles Valon Votan, vistos à luz do nosso tempo atual. Que tudo seja conhecido como a luz do amor mútuo. Ayun Runabiku, Evan Maia e Marro. Relatório concluído por Stephanie South, 1585, Rainha Vermelha. NS1 3868, 20 de dezembro de 2025, Kim 11, Macaco Espectral Azul. Com gratidão aos membros do Conselho da FLT, Jacob, Kim 201, Débora, Kim 113, Brian, Kim 145, por sua coerência e auxílio na edição desse relatório, e agradecimentos a Ine Electra, Kim 227 e Eden, Kim 173, por seus comentários tão atenciosos. Também agradecemos aos nossos representantes internacionais e tradutores. Muita gratidão por todo o trabalho contínuo de vocês. E assim termina esse relatório. No finalzinho tem algumas imagens, aqui algumas referências ilustrativas. E no final uma dedicatória especial. Esse relatório é dedicado com amor ao saudoso Antônio Giachetti, serpente autoexistente vermelha e mago da Terra original. A vida dele foi inteiramente dedicada a este caminho, criando sincronários anuais na Itália, oferecendo inúmeros cursos e atuando como tradutor italiano de Valon Votan e meu. Ele ajudou a trazer esse conhecimento à vida para tantas pessoas. Ele graciosamente fez sua transição para a próxima dimensão no Kim 5, serpente harmônica vermelha. Antônio fará muita falta, mas sabemos que ele segue rumo a aventuras ainda maiores.